E aí, galera do YouTube, né? Aqui quem fala é o Tio Meliodas, ou o outro nome do canal, vai que eu tenha mudado o nome do canal e vocês não saibam. Na verdade, eu não tô pensando em mudar o nome do canal. Vai que o nome do canal tá trocado e eu não sei. Não, eu tô patrocinando. Eu não tô. Não era pra patrocinar isso daqui, tá? Nós paramos da onde nós estava de pinguins. Agora eu quero ver como. Eu já dei todos os pulos nessa fase, então vai ser um pouco mais fácil. Não é pra cá. Não. Não vai pro gol. É bom você não ir pro gol pra capturar o Sevash. Sevash é um pouco dificinho de capturar. Mas é bom você não ir logo pro gol porque o Sevash tá logo ali, ó, te esperando. Você peguei o Sevash. Capturando Sevashes. Eu não sei qual vai ser. Não sei qual é o seu nome desse episódio, mas não é capturando Sevashes. Nós estamos capturando Sevashes. Sevashes. Não é Sevashes. Na edição do vídeo que... Primeiro vídeo de Bean Dreams, na edição lá, eu tinha feito um errinho. Eu tinha colocado Bean drenado, só que eu troquei o nome do vídeo. Claro, né? Pra não deixar Bean drenado. Ô, coisa. Tava conseguindo fazer antes. Nossa. Tim. Tim. Não é. Tim. Bean drenado. Não. Ah, não. Não tem. Não tem. Não faz isso, meu. Triste. Eu... Ah. Ah, bem, não. Vaquinha, eu já sei o que fazer. Ó. Nós vamos primeiro pegar as frutinhas. Depois pegar o cevache. Vai precisar... Não. Tá, vamos pegar... Não, não. Vamos pegar as frutinhas. As frutinhas tá mais fácil de pegar, eu acho. Não, quero pegar... Não, cara. Não pode deixar. Ixi, eu acho que eu deixei cair, né? Caindo pra... Fica caindo pra esse lado. Não. Não cai pra esse... Não cai pra esse... Fica no teu canto. Agora você vai indo bem dela. Tá, vamos pegar o Sevash logo. Capturando Sevash. Não sei. Eu acho que é nome... Sevash. Eu não sabia como escrever Sevash. Eu escrevi daquele jeito que tá. Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia nós falaremos da doença do Sevash. Não, review completo. Impressão minha ou abaixei o volume? Vai que tem um narrador e eu não saiba, daí eu abaixei o volume do narrador e vamos voltar como tá. Não. Vai vir pro canto. Caraca, não dou. Sabiam que eu tenho o Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4
Em 5 Mega Man 6 eu vou trazer sério aqui pro canal. E espero que vocês estejam ansiosos para a cena. Não, eu não tô patrocinando essa coisa. Paramos, tá quase patrocinação, né? Uma coisa. Nossa, foi. Vocês ouviram falando não! Aí passamos finalmente dessa fase. 5 minutos só numa fase. Pera. Ah, essa fase eu não fiz, então. Vai ser difícil. Vamos ver. 8 pulsos. Então tá. É por aqui, ó. Já sei. É por ali. Não, não é por ali, tá? Não é por ali. Não, não é por aqui também. Nossa, eu ia pausar a gravação sem querer. Eu pensei que ali era o botão de porta do jogo, de voltar à fase. Eu pensei, eu vou apertar. Eu tô muito louco esses dias aqui. Oh, não vi, mas não foi ideia. É que triste, né? Ó, vamos tentar tudo certinho. Vamos tentar certo, tipo assim. Não é pra fazer escritura. Eu não posso pular nos blocos, não, pô. Tá, não posso ser mais rápido que o bloco, que os blocos, nem mais devagar. Só posso empurrar um. Se eu quiser sobreviver. Não! Tá, vamos passar logo com isso e daí vamos pegar o Sevastic, que eu não sei onde tá. Onde vocês acham que tá o Sevastic? Fale. Fale vocês, não fale eu. Entendeu a piada? Se isso é uma piada. O que tá acontecendo? Sevastic! Sevastic, estou te vendo, Sevastic. Eu vou te buscar. Nada aconteceu. Tá? Não aconteceu. Eu não explodi. Eu não fiquei sem pegar o Sevastic. Eu só tô recapitulando as que eu faço vídeo. Não, eu perdi mesmo. Cara, eu sou os quase. Tem que ser a melhor pessoa do mundo pra desviar disso. Cara, que eu sou um Sevastinato aqui, ó. Tá, vamos passar do fase sem não. Sem não, mano. Sem uma Sevastic. Tá, vamos lá. Vamos lá pra outra fase, senão eu fico 60 minutos aqui. Não passo pra vocês. 50. Praia bizarra. Vamos para o mundo dos unicórnios. Não é o unicórnio. Cidade dos brinquedos. Agora me deu vontade de fazer essa série inteira sem gravar mais nada. Como é que eu vou fazer isso daqui só com 5 pulos? Isso aqui é um pulo grátis? É um pulo grátis. Aí deu ruim já. Eu não sabia disso. Não. Continuando a gravação, gente. Eu tive um imprevisto ali. Que deu. Tá, não vai ser tão fácil quanto eu pensava.
Como é que faz isso? Alguém me ajuda. Tá. Eu não? Como é que eu passo de... Só dou um. Eu não posso... Não posso ir lá pra baixo. Deixa eu... Tô falando com voz de bebezinho que nem... Nossa, consegui, gente. Nós vamos pegar o azoto. O Sebastião. Vamos pegar o Sebastião agora. Quase que eu perco essa... Peguei. Agora vamos pegar as frutinhas, né? Muita fruta. Tá, já peguei. Consegui. Próxima fase. Vou fazer só mais essa fase por esse vídeo. Que já tá ficando grande o vídeo. Por causa que... Então, não vou querer fazer. Só quero pegar o azoto. Pegar o azoto. Me deu o azoto. Quero o azoto. Quero o Sebastião. Eu chamo ele de azoto. Eu chamo ele de Sebastião. Sebastião. Pelo Sebastião. Vamos só fazer um remake dessa fase que é pulando. Que é dando só expulso. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Eu sou muito longe. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 2, 5 aqui. 5. O pulso vem pra lá, não pulo pra cá. 3, 4. Eu consegui. Eu consegui. Bolinho rangido. Vamos fazer só mais essa. Se dá. Se terminar ela. Tá, vamos terminar o vídeo por aqui. Falou.